De uma nova moeda para o Brasil, que era o real, a nossa atual moeda. Olha só que coisa, hein? O real já tem para mais de 20 anos, é uma moeda aí que não teve outra mudança no nome de moeda, outra política financeira no Brasil de lá para cá, outra política econômica, eu estou dizendo, outro plano econômico. Perfeito? Então aqui, 1994, galera, lançamento do Plano Real, que promoveu então o fortalecimento da economia brasileira e gerou uma ampla popularidade do presidente Itamar Franco e também de seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Gente, presta bem atenção. O Plano Real vai ser o grande instrumento que vai garantir a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994. FHC foi eleito em primeiro turno, detonou nas eleições. O sucesso eleitoral de FHC explica-se por conta do Plano Real, pessoal. Olha aí, as eleições de 1994, olha só, vitória do candidato do PSDB. Logo após o lançamento do Plano Real, o Fernando Henrique saiu do Ministério da Fazenda para concorrer às eleições que foram realizadas no fim daquele ano, né? Em novembro de 1994. E ele, arrebentou. Detonou completamente naquelas eleições. Destruiu, hein? Arrebentou mesmo. Não deu pro cheiro os outros candidatos, que eram Lula, o próprio Brizola, o Enéas, que foi candidato novamente. Não deu para ninguém, pessoal. Fernando Henrique eleito em primeiro turno no Brasil. Claro que essa vitória foi impulsionada pelos bons resultados do Plano Real. O presidente ali virou um verdadeiro herói nacional, não é? Então, houve uma grande popularidade tanto do Itamar Franco quanto do seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique. Então, o grande instrumento que garantiu a eleição de FHC foi, sem dúvida, os bons resultados obtidos com o Plano Real. Veja, o brasileiro já vinha desacreditado de uma série de planos econômicos na década de 80 frustrados. Plano Cruzado 1 e 2, Plano Verão, Plano Bresser, Plano Collor, só furada, só canoa furada. E de repente um plano econômico consistente que coloca uma equiparação monetária entre o real e o dólar. Puxa vida, isso garantiu a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno no Brasil. Olha só, a transição do século XX para o século XXI no Brasil, a gente tem uma série de avanços e regressos da Nova República. Olha a Nova República, esse contexto dos governos de José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco. Essa é a Nova República do Brasil, pessoal. Marcam avanços substanciais e alguns retrocessos. Um avanço, a gente pode citar um avanço, a aprovação da Constituição. A Constituição de 1988, que representa aí a conquista e a própria ampliação dos direitos no Brasil. Ampliou ali o direito da cidadania, dando oportunidade de voto para os analfabetos, para os menores de 18, maiores de 16, coloca ali o direito dos indígenas, o direito dos quilombolas, coloca ali, por exemplo, a questão, gente, de colocar o racismo como crime inafiançável. São avanços, conquista de direitos pelos cidadãos brasileiros, avanços políticos e sociais, conquistas constitucionais, essas mencionadas aí. A atuação dos movimentos sociais ganham corpo no Brasil ali na segunda metade dos anos 1980 e também durante a década de 90.
várias organizações não governamentais que passam a atuar na defesa da cidadania, no combate à fome e à miséria. Presta bem atenção, movimento social, lembra que vários movimentos sociais foram para as ruas exigindo que o Brasil fosse passado a limpo, exigindo a queda do presidente Collor, à época acusado de corrupção ativa. Então o que acontece aí, gente? Nós temos uma nova atuação dos movimentos sociais do Brasil. Então veja, a transição do século XX para o século XXI no Brasil trouxe uma série de transformações importantes, muitos avanços e alguns regressos. Alguns problemas, como por exemplo, o Brasil não conseguiu eliminar até hoje as grandes desigualdades sociais. Não acabou com o desemprego. O desemprego ainda tem índices alarmantes no Brasil, mesmo após 30 anos da redemocratização de nosso país. Vamos em frente, pessoal, agora falar sobre o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC. Governou o Brasil por 2 mandatos. O primeiro deles, de 95 a 98, e o segundo de 90. Vamos repetir aqui. O primeiro de 95 a 98, o segundo de 99 a 2002. Perfeito? A propósito, Fernando Henrique Cardoso, olha ele aqui para você, tá na tela. Fernando Henrique Cardoso é o primeiro presidente que obteve o direito de ser reeleito. Perfeito? Então ele foi eleito e reeleito. Para isso, precisou ser aprovada uma emenda de reforma constitucional. A gente fala sobre ela. Fica tranquilo. Fica tranquilo que a gente vai discutir todos esses temas. Fica no Nice, fica de boa na Lagoa, que a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o universo político e econômico do governo FHC, que adotou o modelo socioeconômico neoliberal. No discurso de posse, Fernando Henrique já deu a nota, já apresentou ali, mandou a letra, de que iria desmontar aquela estrutura de poder estabelecida lá durante a Era Vargas. Ou seja, diminuir o tamanho do Estado junto à economia, adotando o modelo socioeconômico neoliberal, promovendo corte dos gastos públicos para diminuir o déficit, promovendo também a privatização de companhias estatais, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, as companhias ligadas ao setor de comunicações do Brasil, em todas as suas subsidiárias, o setor de fornecimento de energia, vários setores privatizados, colocados nas mãos da iniciativa privada, de grandes conglomerados econômicos. Tivemos também a abertura, portanto, do Brasil ao capitalismo internacional. A abertura econômica, projeto liberal, aí, que alguns chamam de projeto neoliberal, essa abertura para o capital estrangeiro, essa política de privatização das empresas estatais, ou seja, o enxugamento da máquina administrativa, a diminuição do tamanho do Estado. Tudo bem? São essas características básicas desse projeto neoliberal, que previa também o estabelecimento de elevadas taxas de juros, com o objetivo de promover a contenção dos índices inflacionários do Brasil. Olha aí, moçada, presta bem atenção. Política de juros altos. Por que uma política de juros altos aí, tio Ed? Para atrair o capital internacional, que era o capital financeiro especulativo. Com essa política de juros elevados,
Isso era um incentivo para a atração de capitais externos para o nosso país, que mesmo assim foi vítima de alguns ataques especulativos, como por exemplo aí 1994, 97, 98. Tivemos, por exemplo, o efeito tequila, quando da crise no México, que acabou atingindo também, por extensão, a economia brasileira, a própria crise na Argentina e na Rússia, a crise na Rússia, o efeito vodka, que acabou atingindo também em cheio a economia brasileira. Algumas revisões constitucionais que precisaram ser feitas. Por exemplo, a quebra do monopólio das comunicações. Como é que iria atrair o capital estrangeiro do setor de telecomunicações se as telecomunicações eram um monopólio econômico? Precisou fazer uma alteração. Quebrou, por exemplo, o monopólio da Petrobras. Então, algumas mudanças que foram implantadas no bojo dessas transformações neoliberais e implantadas durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E já no seu segundo mandato, lá em 99, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um avanço. Falemos a verdade, é um avanço, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal impede que os chefes do Executivo, prefeitos, governadores e o próprio presidente da República gastem além da própria arrecadação. Então essa é a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Olha só, no universo político e social, olha aqui o presidente FHC, gente. Fortalecimento das instituições democráticas no Brasil. A autonomia do Banco Central. Tivemos, durante esse contexto histórico, a transição democrática consolidada. Os ritos de governabilidade que foram feitos mediante alianças políticas estabelecidas entre o partido do presidente FHC, o PSDB, juntamente com a aliança política junto ao PFL, que hoje é DEM, também junto ao PMDB. Essa é a aliança pela governabilidade, pessoal. Claro que nessa política de aliança tinha que fazer barganha, né? Negociar ministérios, cargos públicos, chefias em estatais, sabe como que é, né? Uma mão lava a outra, toma lá da cá. Velha política de alianças, de trocas de favores para se estabelecer essa chamada governabilidade. Governabilidade que foi necessária para a aprovação da emenda de reeleição em 1987, depois de muita manobra política, depois de muita barganha, conseguiu-se a aprovação junto ao Congresso Nacional da famosa emenda da reeleição, que a princípio beneficiaria apenas a figura do presidente da República, mas que foi estendida também para outros chefes do executivo, ou seja, beneficiou também prefeitos e governadores. Então, olha só, Fernando Henrique foi eleito em 94, só pôde concorrer à reeleição por conta da aprovação da emenda da reeleição no ano de 97. Olha só, as eleições foram realizadas no ano seguinte, então precisava necessariamente essa emenda ser aprovada em 97, porque ela tinha que ter um ano de vigência, senão não ia poder o FHC ser o candidato à reeleição. E ele conseguiu a aprovação, né, a duras penas, conseguiu a aprovação, manobras políticas foram feitas e garantiu-se a vitória da emenda de reeleição no ano de 1997, pessoal. Há que se destacar também uma política de incentivo ao Mercosul que foi implementada ao longo da gestão de FHC no Brasil, gente. E ao final de seu governo,
o real já não estava mais tão forte em relação ao dólar, as crises especulativas que acabaram assolando a nossa economia naquele contexto histórico, afinal a economia interligada, né, o capitalismo financeiro interligado, as crises ocorridas em determinadas partes do mundo acabavam atingindo em cheio a economia brasileira por conta do alto volume de capitais especulativos. Então isso gerou desvalorização da moeda, o real, isso gerou crescimento do desemprego no Brasil e, por sua vez, gerou insatisfação por parte de vários setores da população brasileira. Um outro aspecto importante é o crescimento da atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Brasil, o MST, com invasões às chamadas propriedades improdutivas no Brasil e alguns confrontos com a polícia, né? Nós tivemos um sangrento episódio ocorrido no ano de 1996, lá no Pará, gente. O famoso massacre de Eldorado dos Carajás. É um momento assim bem conturbado do governo de FHC, o massacre do Eldorado de Carajás, onde ocorreu o assassinato de alguns trabalhadores que haviam ocupado uma propriedade agrária naquele contexto no estado do Pará. Também outras medidas do presidente FHC, criação do Bolsa Escola, pessoal, Bolsa Escola, né, com o objetivo de garantir a frequência escolar, a permanência do aluno na escola, criou-se esse pequeno incentivo financeiro que era o cartão do Bolsa Escola. Criou-se também o Vale Gás no Brasil. São políticas assistencialistas. O Bolsa Escola que posteriormente virou Bolsa Família. Tudo bem? Mas percebemos aqui um desgaste político do grupo do qual faz parte o então presidente FHC. Tanto é que ele não conseguiu fazer o seu sucessor nas eleições de 2002, que foram vencidas pelo candidato da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2002, derrotando em segundo turno o candidato do governo, o candidato do PSDB, José Serra. Então, naquelas eleições de 2002, o Lula se apresentava como um dos principais candidatos. Ele que já havia concorrido em 89, derrotado por Fernando Collor. Concorrido em 94, derrotado por Fernando Henrique. Concorrido em 98, derrotado pela segunda vez por Fernando Henrique. E aí concorreu em 2002, desta feita conseguiu derrotar seus principais adversários, José Serra, Ciro Gomes, Antony Garotinho, que eram outros candidatos ali daquele contexto das eleições de 2002. Repetindo, eleições decididas em segundo turno, onde o Lula derrotou o candidato tucano José Serra. As metas de campanha de Lulinha, Paz e Amor estavam aqui, olha só, uma postura moderada. Por isso que a imprensa chamou de Lulinha, Paz e Amor, que é aquela postura